Fala, líder, tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui a essa entrevista e eu tenho o prazer de te apresentar o Vitor Inácio, que é um grande líder que eu conheço já de muito tempo, não vou falar quantos anos para não falar que a gente é velho, não, Vitor. Atualmente É o bom. Vitor é pastor, né? Está começando aí na carreira como pastor, mas ele já foi professor, já foi um monte de outras coisas e eu vou deixar ele falar um pouquinho a respeito dele. E aí, Felipe ou Felari? Tanto E faz. aí, e aí, Felipe? Bom reencontrá-lo. Bom que você não disse quanto tempo. É isso mesmo. Minha primeira formação é educação física. Eu fui professor de educação física por 8 anos e agora atuo como pastor escolar na escola adventista aqui em São Paulo. E também tenho como formação liderança em desbravador, né? Sou líder investido de desbravador. Quem sabe um dia master. Tô nessa daí também, cara. O pessoal tá me cobrando aqui para entregar minha pasta, mas vai dar certo um dia, né, não? A gente se junta e se investe junto. É próximo por aí da divisão, quem sabe. Quem sabe, né? Para você que está assistindo aí e não sabe o que é o Clube de Desbravadores, ele é um departamento da Igreja Adventista que cuida de crianças de 10 aos 15 anos e lá a gente ensina as crianças um monte de atividades, estudo da natureza, acampamento, faz atividades sociais, estudo da Bíblia também, enfim, várias atividades que fazem a criança crescer de forma física, mental e espiritualmente, né? E eu e o Vitor, a gente se conheceu dentro do Clube de Desbravadores, Pioneiros da Colina, lá do NASP São Paulo, e a gente foi conselheiro na mesma época. Depois ele foi meu diretor associado. Vou falar que você é mais velho do que eu. Foi meu conselheiro no clube de líderes também. E o Campuri, ele é um acampamento muito grande com vários clubes de uma determinada região, né? O Campuri da divisão, especificamente, ele junta vários clubes de toda a América do Sul. Então, quem sabe a gente se investe junto no próximo Campuri, né? Não? Dá tempo de fazer a pasta tranquila. Dá mesmo. Então, vamos lá, vamos ao que interessa aí para o pessoal que está assistindo. Conta para a gente aí um pouco da sua história como líder, né? Não só como líder de desbravadores, mas liderança no geral. Quais foram as suas experiências, suas dificuldades? Falei um pouquinho do que você já fez. Então, minha história de liderança, quando você fez o convite, eu fiquei tentando puxar, né, na memória. Eu lembro que a primeira vez que eu tive assim, um contato com liderança foi bem cedo mesmo, assim, com 10, 11 anos, aquela coisa da quinta série do representante de sala. E eu, eu fui escolhido algumas vezes nessa época como representante, porque as pessoas diziam que eu era responsável, que eu tinha cara de responsável, por ser mais sério, eu era responsável. Então eu tive na faculdade de educação física, uma parte da faculdade de teologia também, eu sempre tive esse lance de liderança de sala, liderança de comissão de formatura, etc. Mas no Clube de Desbravadores foi quando realmente eu tive essa oportunidade de liderar mesmo, ter um cargo de responsabilidade, que foi liderando juvenis de 10 a 15 anos, né, como se disse do clube, por muito tempo, 15 anos eu atuei ali como líder. Na escola como professor também eu atuei sempre como professor. Você desenvolve uma liderança, né? Você tem ali em cada aula você tem um grupo de alunos sobre a sua responsabilidade. E Uhum. agora como pastor eu tenho um grupo um pouquinho maior, né? Eu achei o maior desafio até hoje. Nós temos 600 alunos, né? Nossa. 600 e poucos alunos na escola e mais os funcionários, um grupo de 60 funcionários. Então é um grupo grande de pessoas para liderar. Então a minha história com a liderança é essa, assim, isso que eu exerci como líder. Uhum. E como pastor agora, acho que seu primeiro ano, né, como pastor, como líder de desbravadores, você já foi diretor, já foi vice-diretor, já fez um monte de coisas aí, já tem bastante experiência.
Mas qual que é o desafio agora de deixar de liderar desbravadores e liderar agora o pessoal em uma escola, né? Não é nem uma igreja, mas numa escola. Como que os funcionários e os alunos te veem nesse papel? Pois é, o primeiro ano e assim, a pandemia não ajudou muito, né? O tempo do trabalho, assim. Mas são dois mundos bem diferentes dentro da escola. É uma experiência totalmente nova. Uhum, Porque os funcionários, eles já estão acostumados com a figura de um pastor, de um líder espiritual, alguém que vai aconselhá-lo, alguém que vai orar com ele, que vai visitá-lo. Então eles estão acostumados com essa figura pastoral. Apesar uhum, de não ser o pastor denominacional deles, da igreja deles, pastoreados na igreja, mas eu pastoreio ali na escola, onde eles têm esse senso de missão, de evangelismo dentro da escola. Para os alunos é um desafio totalmente diferente, porque a nossa realidade não é de apesar de ser uma escola confessional, a nossa massa, né, a nossa maioria, a maior parte dos alunos não são adventistas, eles são de diversas denominações. No caso da minha escola em específico, há um grupo grande de alunos evangélicos que já estão um pouco acostumados com essa figura do pastor. uhum. Mas eles têm aquela ideia assim, é o líder que conhece de Bíblia, é o cara que vai orar comigo. Tem um momento, né, nós temos uma aula chamada de cultura geral, que é um encontro que nós temos com todos os alunos de Fundamental 2, ali sexto ao nono. Então eles têm essa figura, é o professor de cultura geral, é o professor de Bíblia, porque nós temos as classes bíblicas, é Uhum. alguém que se eu estou triste eu vou lá procurar e tal, mas é essa figura assim de liderança. E ainda assim com os funcionários eu faço parte da administração da escola. Então não é só um guru ali dentro da escola, né? Você Uhum. exerce uma liderança, você todo o andamento da escola, você toma parte das decisões daquilo que acontece. Então E, é no uma caso, experiência você diferente. acaba dando conselhos também para o pessoal da direção da escola, né? Os coordenadores, a diretoria da escola em si. Com certeza, com certeza. No meu contexto mesmo, a direção ela é muito aberta a isso. Uhum. E o meu diretor ele deixa muito claro isso, que é importante essa visão para nós não perdermos o senso de missão. Então, Bacana. eu sou consultado para nós vamos decidir uma transferência de um funcionário, nós vamos pensar uma nova admissão. Então, o tempo todo eu participo dessas decisões, trazendo o senso de missão, que não tenha nos outros, mas é a minha principal função, né? Deve ser a minha principal característica. Então é bem interessante isso. Entendi, bacana. E você acredita aí que ter sido líder de desbravadores, ter tido essa formação, né, como líder de desbravadores, tem te ajudado agora? Tem facilitado o seu trabalho? Cara, toda a minha base de liderança vem do Clube de Desbravadores. E quanto mais eu atuo em áreas distintas da vida, mais eu vejo a escola que é o Clube de Desbravadores. Então, sistema de unidade, a questão de você. Quando eu olho para a escola, eu enxergo unidades, os setores eu enxergo unidades. E você vai trabalhando com esses setores da mesma forma. Questão motivacional, para você motivar as pessoas a se superarem, a dar o seu melhor, a exercer o seu melhor. Então, tudo que eu aprendi no clube, criatividade, a organização, ao se criar um evento, a se dirigir alguma coisa, toda essa experiência eu trago do Clube de Desbravadores. Lidar com pessoas que foi a maior lição. Hoje eu trabalho com pessoas 24 horas, né? Eu era voluntário no clube e atuava 4 horas lidando ali direto com pessoas. Agora o tempo todo eu me sinto um diretor de clube, um conselheiro de clube trabalhando 24 horas. Aliás, foi o clube que me levou a ser pastor, né? Eu queria viver essa experiência 24 horas e é isso que eu estou fazendo hoje. Olha só que bacana. E conta aí pra gente, nessa sua vivência aí, tanto como pastor quanto como líder de desbravadores,
Qual o maior desafio que você já teve? Que você fala assim, cara, esse realmente me deixou algumas noites sem dormir. E como você lidou com essa situação também, né? Cara, eu acho que a coisa mais gostosa de liderar é você trabalhar com pessoas. E a parte mais desafiadora também é essa, são as pessoas. Ah, Porque é, cada pessoa tem um jeito, uma personalidade. E às vezes você enfrenta, você não enfrenta, você trabalha com pessoas com personalidade muito forte, né? uhum, E uma das dificuldades, talvez a maior dificuldade que eu tive como líder foi lidar com pessoas com uma personalidade forte que de alguma forma desafiassem a minha liderança. E em um momento de muita imaturidade, que hoje eu entendo dessa forma, eu sentia a ameaça à minha liderança. E eu não entendia uhum, que você está líder, né? Você é líder, mas você está num cargo. Então sim, hoje você é diretor, você é executivo numa empresa, você está ocupando um cargo, mas você pode ser amanhã faxineiro da mesma empresa e exercer liderança sem problema nenhum. E aí eu acho que o maior desafio que eu tive como líder foi entender isso. Entender que os cargos vão, mas a liderança eu continuo exercendo. Eu sou líder independente do cargo que eu ocupar. E quando eu tive que lidar com pessoas desse desafio de você acabar você tendo que impor a sua posição, ou você ter medo, temer de perder a sua posição, porque a pessoa tem a personalidade forte, ela não concorda com o que você está fazendo e quer o tempo todo o conflito, eu acho que foi o maior desafio que eu enfrentei. Hoje eu já agiria de forma diferente, num perfil muito mais acolhedor, de tentar encontrar, fortalecer mais os pontos em comum que você tem com as pessoas assim, com esses choques, do que realmente ir para os pontos divergentes e aí você ter esse choque o tempo todo. Eu uhum, acho que esse é o maior desafio, você lidar com essas divergências. Para mim, né? Isso assim, entendi. questão. Líder, você que está assistindo, não sei se você prestou atenção, mas eu vou frisar o que o Vitor falou aqui. É algo que eu também já tenho falado, não sei se você prestou atenção. Mas, primeiro, você não necessariamente precisa do cargo para ser líder. Em um momento você tem o cargo de liderança, mas a maior coisa que você precisa desenvolver é ser líder aqui, ó. Então, anote isso daí que ele falou, porque é extremamente importante, tá? E a segunda dica que ele deu aí, que é de resolução de conflitos. Não sei se você prestou atenção, mas ele falou um ponto muito, muito, muito importante. Procure sempre encontrar os pontos de convergência, aqueles pontos que são em comum, tá? Ao invés de ficar se sentindo ameaçado e tentar tirar as pessoas da equipe. Tudo bem? Grave isso daí, porque pode ser essa pessoa uma aliada muito poderosa dentro da sua equipe e que hoje você não está sabendo lidar, tá bom? Então, aprende com essas duas dicas aí que o Vitor falou. Beleza? Vamos seguir aí. A gente falou dos desafios, agora um sucesso. Fala aí de algo que você batalhou aí com a sua equipe e você conseguiu alcançar aquilo que foi assim, tipo, poxa, valeu a pena, deu trabalho, mas valeu a pena. O que eu levo comigo assim de sucesso quando eu assumi o Clube de Desbravadores, a direção do clube, assumi esse cargo, no meu primeiro curso de liderança, eu ouvi uma palestra que falava sobre gado. O que você vai do cargo. Em algum momento você precisa sair do cargo, é saudável, e por ser saudável você precisa deixar alguma coisa. O que Uhum. você vai deixar? E eu, por 3 anos, fui diretor e quebrei minha cabeça para saber o que eu deixaria O para as legado, pessoas. né? O legado. E aí você pensa, vou deixar uma infraestrutura, vou deixar um caixa para investimento futuro, vou deixar um título de um torneio.
E eu acho que o legado que Deus, e eu tenho certeza que foi Deus que me levou a isso, que eu deixei, e me orgulho muito assim disso, foram pessoas, líderes. Eu fiquei muito feliz ao sair, perceber que havia um grupo de líderes formado e preparado, com uma mentalidade correta para seguir o trabalho, para dar continuidade ao trabalho. Você perceber a continuidade do seu trabalho em outras pessoas, eu acho que a sensação é muito melhor do que você obter sucesso. Quando você vê uma pessoa que você preparou, um discípulo, ele obter um sucesso, e às vezes até maior do que o seu, a sensação é muito melhor, muito maior do que se você tivesse com as suas próprias mãos alcançado. Esse é assim, a maior vitória que eu tenho como líder. Nossa, show de bola. E vale a pena frisar isso daí. Você, líder que está assistindo, seja você empresário, seja você em qualquer área que você atue, tá? Prepare outros líderes para te ajudar. E eu acredito aí, o Vitor vai concordar comigo, que é muito melhor você trabalhar com outros líderes ao seu lado do que trabalhar como líder sozinho, né? E um dia você pode cair doente. E aí? Imagina que você hoje é o dono da empresa e aí você fica doente. Você precisa ter alguém ali preparado para poder dar continuidade ao seu trabalho, mesmo quando você não estiver lá. Ou vai que você faz uma viagem, é demorada e tal, mas as coisas durante o período que você está fora precisam continuar acontecendo. Então, frisa isso daí. Então, muito bacana essa dica, tá? O seu sucesso aí no sucesso dos seus liderados, né? Isso daí eu acho que vale super a pena. E agora, a gente está falando com vários líderes aqui, que estão em início de carreira, que têm outros cargos. Dá uma dica para eles aí. Um conselho que você daria, que você gostaria de ter recebido quando você começou na sua carreira como líder, para poder facilitar a vida dessa galera que está assistindo. Cara, eu vou dar a dica que eu ouvi quase que ouvi há pouco tempo, 7 anos atrás, já no meio da minha carreira de liderança hoje. Uhum. Leia. Leia muito, se prepare muito. Assista vídeos, faça cursos, leia. A gente brasileiro tem essa cultura, infelizmente, de não ler, de não buscar o conhecimento e acha assim, eu nasci líder e eu vou ser líder. A vida vai me ensinar, a experiência vai me ensinar, eu vou aprender com a experiência. Cara, a gente aprende, é verdade, mas o caminho é tão mais difícil, tão mais cansativo e deixa marcas profundas. Então, aprenda, se dedique a aprender mesmo. Liderança a gente aprende nos livros, lendo. A união da prática e da teoria, sim, mas não negligencie a teoria. Também é muito importante. Necessário aprender com o acerto dos outros líderes, né? A experiência dos outros líderes. Nossa, observar o que está acontecendo com os outros líderes e ter humildade de uma autoavaliação sempre, constante, de parar, observar o que eu fiz. Hoje eu me sinto melhor líder do que era quando o diretor, porque eu consigo olhar para o diretor Vitor, o pastor Vitor consegue olhar para o diretor e dizer assim, você errou nisso, você foi imaturo aqui, você poderia ter agido assim, e isso me ajuda a crescer. E, assim, cada dia é essa autorreflexão, de você olhar e pensar, poxa, ontem eu podia ter agido de forma diferente e vai aprendendo. Mas, para isso, a base teórica é muito importante também. Muitas vezes, essa base teórica abre os nossos olhos para o que está na nossa frente já. A gente está vivenciando e ela nos ajuda a orientar nisso. Quando você sabe, quando você faz algo com intencionalidade, aí é bem diferente o resultado. Bacana. Vitor, muito obrigado por estar com a gente aqui nessa entrevista. Foi muito bacana mesmo. Eu tenho certeza de que eu aprendi. Eu gosto de fazer essas entrevistas porque eu aprendo, né? E eu tenho certeza de que o pessoal que está assistindo aí também deve ter gostado bastante. Fala aí, você que está assistindo, escreve aqui nos comentários o que você achou, qual foi o ponto que o Vitor falou aí que foi mais bacana, que foi mais relevante, que deu aquele start assim. E manda isso daí também para os seus amigos, para outros líderes que você conhece, e assim juntos a gente vai crescendo, beleza? Então, brigadão e a gente se encontra na próxima, pessoal. Até lá!